Então, na aula passada a gente falou sobre a transformada de Laplace e agora nós vamos falar sobre a transformada inversa de Laplace, que basicamente é a transformada de Laplace, ela transforma uma função em uma outra função e a transformada inversa vai voltar para a função original. Então, ou seja, se por um acaso você tem que a transformada de Laplace de uma função f'zinho de t é igual a f'zão de s, então nós temos que a transformada inversa do f'zão de s vai ser igual ao f'zinho de t. Então, basicamente, ele volta. Então, a transformada de Laplace, ela transformou o f'zinho de t no f'zão, a inversa transforma o f'zão no f'zinho. Então, por exemplo, vamos tentar encontrar o L a menos 1 de 1 sobre S. Bom, a gente viu, né, na aula passada, se você consultar uma tabela, a gente sabe que o L de 1 é igual a 1 sobre S. Então, logo, a inversa, né, o L a menos 1 de 1 sobre S tem que ser igual a 1. Então, a gente viu na aula passada que o L da função constante igual a 1 é igual a 1 sobre S. Então, se eu quero calcular o L a menos 1 de 1 sobre S, ele tem que voltar na função original, que é a função constante igual a 1. Então, o L a menos 1 de 1 sobre S tem que ser igual a 1. Vamos calcular agora o L a menos 1 de 1 sobre S ao quadrado mais 4. E assim, ó, você vai ver que aqui nessa aula eu vou estar me referindo diversas vezes a uma tabela que provavelmente eu vou colocar para vocês essa tabela na prova. Que é uma tabela da transformada de Laplace de várias funções conhecidas, como por exemplo funções seno, cosseno, polinômio, etc. Então, ó, como é que a gente resolve isso? Como é que a gente calculou L menos 1 de 1 sobre S ao quadrado mais 4? Então, solução da tabela, nós sabemos o seguinte, que o L do seno de kt é igual a k sobre S ao quadrado mais k ao quadrado. Então, você vê que isso daqui, ele se parece com isso daqui, concorda? Pelo menos aqui embaixo, você tem aqui o S ao quadrado, S ao quadrado. Aí você tem um 4 aqui e tem um K ao quadrado. Então, por exemplo, daqui você já consegue saber quanto que tem que ser o valor de K. 4 igual a K quadrado. O K tem que ser 2. Mas você, mas aqui em cima teria que ser 2 então, né? Já que o K é 2, então aqui tem que ser 2, mas aqui está 1. E agora, o que a gente faz? A gente consegue arrumar isso aí. Então, a gente faz o K igual a 2. E aí nós temos que o L de seno de 2t vai ser igual a 2 sobre S ao quadrado mais 4. Então, portanto, né, o L a menos 1 de 2 sobre S ao quadrado mais 4 tem que ser igual a seno de 2t. Beleza. Mas não é meio que a gente quer, né? A gente quer o L a menos 1 de 1 sobre isso. E o que a gente encontrou aqui foi o L a menos 1 de 2 sobre isso. Mas olha só, assim como o L ele é linear, ou seja, se você tem aqui, né, por exemplo, L de uma constante C vezes um f de t, isso aqui é igual a constante C vezes o L de f de t. Então, a constante pode sair. Então, assim como isso aqui vale para o L, isso aqui também vale para o L menos 1. Então, essa constante aqui, o 2, ele pode sair. Ou ele poderia entrar, se fosse o caso. Então, portanto, você tem que o L a menos 1 de 1 sobre S ao quadrado mais 4 é igual a 1 sobre 2 vezes L a menos 1 de 2 sobre S ao quadrado mais 4, que é igual a 1 sobre 2 vezes seno de 2t. Então, o que a gente fez aqui? Observe que eu
se eu pegar esse 1 sobre 2 aqui, eu poderia colocar ele para dentro aqui multiplicando, ficaria 1 sobre 2 aqui, ia cortar o 2 com o 2 aqui, e aí fica esse 1. Então, por isso que vale que isso é igual a isso daqui. E aí, essa parte daqui a gente já calculou, que é o que está aqui, que é seno de 2t. Então, você repete 1 sobre 2 aqui, e isso daqui é igual a seno de 2t. Tranquilo? Não? O que você não entendeu? Mas assim, na verdade, a gente precisa fazer... Tá, eu poderia fazer isso. Eu poderia, então vamos ver como é que a gente poderia fazer isso. A gente já sabe que isso é igual a isso daqui, certo? Então tá, eu posso colocar o 2 para fora, né, como você falou, né? Então eu tenho que 2 vezes L a menos 1 de 1 sobre S ao quadrado mais 4, e isso é igual a seno de 2t, certo? E agora você pega esse 2 aqui e passa para cá dividindo, que foi o que a gente obteve aqui. Então, poderia ser assim também, você chega no mesmo resultado. Mas aqui o que foi que eu fiz? Eu peguei o que eu queria originalmente, e aí imagina aqui, né, que você pega isso daqui e você reescreve. Deixa eu apagar isso daqui. E imagina que você reescreve, tipo assim, 1 sobre S ao quadrado mais 4, que isso aqui é igual a 1 sobre 2 vezes 2 sobre S ao quadrado mais 4. Você concorda com isso? Né? Porque eu posso pegar o 2 aqui e cancelar com o 2 aqui, certo? Vai desse aqui. Então, eu tenho essa igualdade. Então, é mais ou menos isso que eu fiz aqui. Ó. Eu peguei isso daqui, né? Eu substituí por isso daqui, e aí depois eu peguei o 1 sobre 2 e coloquei para fora. Então, é tudo... Você vai chegar... São vários caminhos para chegar no mesmo lugar. Beleza. Então, vamos ver agora, a gente vai utilizar frações parciais para certas situações. Se o f de S é igual a um quociente de dois polinômios, onde o polinômio de cima ele tem um grau menor do que o polinômio de baixo, a gente consegue decompor o nosso f de S em frações parciais. Por exemplo, vamos encontrar o L a menos 1 de 1 sobre S menos 1 vezes S mais 2. Então, a princípio, se você for procurar lá na tabela, que eu vou passar para vocês, vocês não vão ver nenhuma função cujo o laplaciano, né, a transformada de Laplace, seja essa expressão daqui. Mas a gente vai conseguir decompor isso daqui como sendo uma soma de duas funções, de duas frações, que a gente consegue achar elas lá na tabela. Então, vamos decompor em frações parciais. No primeiro, você escreve, né, que 1 sobre S menos 1 vezes S mais 2 é igual a um certo A sobre S menos 1 mais um certo B sobre S mais 2. E aí o objetivo é encontrar A e B de modo que essa soma daqui seja igual a isso daqui. Então, para isso, a gente multiplica ambos os lados por S menos 1 vezes S mais 2. E ao fazer isso, o que vai acontecer? Algumas coisas aqui, os denominadores vão se cancelar e vai sobrar que 1 é igual a vezes S mais 2 mais B vezes S menos 1. E aí agora a gente vai rearranjar esses termos de modo a ficar alguma coisa multiplicada por S mais alguma coisa. Então, a gente vai fazer simplesmente, vai fazer a distributiva aqui, isso com isso, e depois a gente vai pegar e colocar o S em evidência nos termos que tiver o S. E aí, ao fazer isso, você vai obter 1 igual a A mais B multiplicado por S, mais 2A menos B. Então, beleza. Então, isso aqui é exatamente isso daqui, só que com os termos reorganizados. Então, o que você tem aqui agora? Você precisa que essa igualdade ela seja satisfeita para qualquer valor de S. Então, você tem uma igualdade polinomial. Então, significa que aqui no lado de cá você tem um polinômio, aqui no lado de cá você tem um polinômio. Aí você fala assim, não, mas no lado de cá não tem um polinômio, tem uma constante. Isso aqui não é um polinômio. Mas isso aqui é um polinômio constante. Uma constante também é um polinômio de grau zero.
E aí, para que esses polinômios eles sejam iguais, os termos, né, correspondentes, eles têm que ser iguais. Então, isso vai nos dar um sistema. Então, como no lado de cá não aparece o S, então significa que você tem que considerar 0 vezes S. Então, no lado de cá você teria aqui um 0 multiplicado por S. Então, você tem que o 0 tem que ser igual a isso daqui, ó. Ou seja, A mais B tem que ser igual a 0. E aqui, né, a parte constante, que não envolve o S, tem que ser igual à parte constante do lado de cá. Então, você tem que ter que isso tem que ser igual a 1. Ou seja, 2A menos B tem que ser igual a 1. E aí você resolve o sistema. Então, resolvendo. Você pode pegar aqui na primeira equação, você isola o B. Você vai ficar com B igual a menos A. E aí você substitui o B aqui na segunda equação pelo menos A, obtendo que 2A menos A é igual a 1. Isso implica que 3A é igual a 1, que por sua vez implica que o A é igual a 1/3. E aí, como o B é igual a menos A e o A é igual a 1/3, então o B é igual a menos 1/3. Então agora eu vou substituir o A e B aqui nessa expressão. Então, logo, temos que 1 sobre S menos 1 vezes S mais 2 é igual a 1/3 sobre S menos 1 mais menos 1/3 sobre S mais 2. E isso é igual a 1/3 vezes 1 sobre S menos 1 menos 1/3 vezes 1 sobre S mais 2. Beleza. E aí o que acontece? Você tem aqui agora, ó, uma constante multiplicada por 1 sobre S menos 1 menos uma constante multiplicada por 1 sobre S mais 2. Então, vamos precisar calcular a inversa de 1 sobre S menos 1 e a inversa, né, da transformada de Laplace de 1 sobre S mais 2. Então, aplicando a inversa, vamos ter que o L a menos 1 de 1 sobre S menos 1 é igual a E elevado a T, e o L a menos 1 de 1 sobre S mais 2 é igual a E elevado a menos 2T. E, novamente, isso aqui é algo que você vai ver lá na nossa tabelinha. Então, logo, temos que o L a menos 1 é igual a 1 sobre S menos 1 vezes S mais 2. Ou melhor, isso vai ser igual a 1 sobre 3 vezes E elevado a T, menos 1 sobre 3 vezes E elevado a menos 2T. Entenderam até aqui? Quero que eu volte alguma coisa? Oi? Tá tranquilo? Beleza. Então, vamos agora falar sobre como calcular a transformada de derivadas. Vamos ver algumas formulazinhas para calcular a transformada da derivada. Então, para calcular a transformada de Laplace da primeira derivada de uma função f, assumindo que a transformada de Laplace da função f de t é igual a um fzão de s, então a transformada da derivada de fzinho vai ser igual a s vezes fzão de s menos fzinho de zero. Beleza? Então, a transformada de f' de t é igual a s, a variável s, multiplicada pelo fzão de s, esse fzão daqui, menos a nossa função original fzinho aplicada no zero. Então, esse aqui vai ser um número, menos um número. Ok? Beleza. Agora, para a segunda derivada, temos o seguinte. A transformada da segunda derivada vai ser igual a s ao quadrado vezes fzão de s, menos s vezes fzinho de zero, menos f' de zero. Então, aqui eu tenho o fzão de s, que é o que eu tenho aqui, ó. E aí aqui é a minha função original aplicada no zero. E aqui eu tenho a primeira derivada da minha função original aplicada no zero. Então, isso aqui vai ser s vezes uma constante, um número, menos um número. Beleza? Isso a gente pode generalizar. A gente pode, por exemplo, se eu quisesse calcular o L de
f3' de t, isso vai ser igual a s ao cubo vezes o f de s menos s ao quadrado vezes o f de 0. Próximo termo vai ser quanto? O próximo termo vai ser quanto aí? Oi? F de 0? S quase. F' de 0. E o próximo termo? Oi? F duas linhas, né? Percebeu o padrão? Tipo assim, você começa, ó, olha só. Você quer calcular a transformada de Laplace da terceira derivada. Então, a terceira derivada. Aí você começa com s elevado a 3, multiplicado pela transformada da função original. Aí, beleza. Aí agora, aqui, ó, observe que aqui sempre vai ter um sinal de menos. Mas o que vai acontecer? Você vai ter aqui, ó, s ao cubo, s ao quadrado, s, e o s desaparece. E aqui, ó, você vai ter a função original, a primeira derivada, a segunda derivada. Então, enquanto que você vai diminuindo o expoente do s, você pode pensar aqui que aqui você teria um s elevado a 0, que é 1. Então, você vai, ao mesmo tempo que você vai diminuindo o expoente do s, você vai aumentando aqui o índice da derivada. Então, percebeu o padrão? E aí, se eu quiser calcular o F4', ou a transformada do F4', vocês vão fazer o mesmo esquema. Vai ficar S à quarta vezes o F de S, menos S ao cubo vezes o F de 0, menos o S ao quadrado vezes o F' de 0 e assim por diante. Aí, no último, você vai ter menos o F3' de 0. Beleza. Então, vamos calcular o L do y duas linhas de t, sabendo que o y de 0 é igual a 1 e o y' de 0 é igual a 0 e o L do y de t, ou seja, a transformada do y de t é igual a um certo yzão de s. Então aqui eu só coloquei um nome aqui para ele, eu não sei exatamente quem que ele é, só botei isso daqui. Então eu vou querer obter isso daqui em termos disso daqui. Então eu vou ter isso daqui em função disso daqui. Beleza? Então vamos resolver. Então a gente viu que a transformada da segunda derivada vai ser igual a s ao quadrado vezes o yzão de s menos o s vezes o y de 0 menos o y' de 0. Então aqui o y, duas linhas aqui, está fazendo o papel do nosso f, lá, que a gente viu lá, do fzinho, duas linhas. Aí só que aqui, né, esse yzão aqui, ele é exatamente a transformada do nosso y de t original. Tranquilo até aqui? Beleza. E agora nós vamos substituir o que a gente tem. A gente tem que, na questão foi dada que o y de 0 é igual a 1 e o y' de 0 é igual a 0. Então, substituindo, você vai ter que a transformada do y duas linhas de t vai ser igual a s ao quadrado vezes o yzão de s menos s vezes 1 menos 0, que é igual a s ao quadrado yzão de s menos s. Tranquilo? Beleza. Agora, o que isso tudo tem a ver com equações diferenciais, que é o assunto desse curso aqui da gente? Tem tudo a ver. A gente vai utilizar essa transformada para conseguir resolver equações diferenciais. Então, como é que a gente resolve uma EDO com valor inicial, com condições iniciais, utilizando transformada de Laplace? O primeiro passo vai ser você aplicar a transformada de Laplace em toda a equação diferencial. Você lembra que na equação diferencial você vai ter a nossa função, né, desconhecida juntamente com suas derivadas. Então, aí que vai entrar o que a gente acabou de aprender, que é a formulazinha para calcular a transformada da derivada. Então, aplica a transformada em toda a equação diferencial. E aí depois nós vamos
usar as propriedades da transformada e substituir as condições iniciais. Então, nisso aí, né, você vai assumir que a transformada da sua variável desconhecida, que é a sua função desconhecida, que eu vou chamar de yzinho de t, você vai chamar de yzão de s. Então, você vai ter lá na nossa equação um certo yzão de s, que, né, que nem a gente teve aqui, né? Você vai ter alguma expressão envolvendo um yzão de s que você não conhece a princípio, né? Porque para você calcular esse yzão de s, você precisa primeiro saber quem é a função original, o yzinho de t, que você não sabe, você quer descobrir. É o objetivo da nossa IDO. Mas aí você vai colocar lá esse yzão de s, né? Porque você não conhece. Então você vai ter essa outra incógnita lá, essa outra função desconhecida lá na sua equação. E aí você vai pegar e você vai isolar esse yzão de s. Então você vai ter o yzão de s igual a alguma função de s. E aí o próximo passo vai ser aplicar a transformada inversa para encontrar o yzinho de t. Porque se você, uma vez que você descobre quem é o yzão de s, aí você aplicando a transformada inversa, você volta para a função original, que é o que nós queríamos encontrar inicialmente. Beleza? Então, bora ver isso na prática? Na prática é melhor, né? Então, ó, a princípio vocês conseguiriam resolver isso daqui, utilizando lá o método lá, né, pegando a equação característica, achando as raízes, que nem a gente fez na nossa última prova. Vocês conseguiriam resolver dessa forma. Mas vamos utilizar essa equação, essa IDO, com valor inicial, para poder aprender a utilizar o método da transformada de Laplace, porque aí esse método ele vai permitir resolver EDOs que você não conseguiria resolver utilizando esse método da equação característica. Até porque, né, tipo assim, vai depender, né, se tiver aqui uma... Enfim, você vai ver que vai facilitar bastante as coisas e você vai conseguir generalizar para muitos outros casos que não está incluso nesse método que a gente utiliza para resolver isso daqui, usando equações características. Então, vamos para o passo 1. Primeiro a gente vai aplicar a transformada de Laplace em toda a IDO. Então, lembrando que a transformada de Laplace ela é uma coisa linear, né? Então você vai conseguir aplicar individualmente em cada um desses termos. Então você vai ficar com a transformada do y duas linhas, menos a transformada do y', menos duas vezes a transformada do y, isso é igual à transformada do zero. Tranquilo até aqui? E a gente sabe que a transformada do zero é igual a zero. E aí, usando as fórmulas que a gente viu para as derivadas, né, a gente vai chamar a transformada do yzinho, de yzão, de s. E aí, utilizando as fórmulas das derivadas, temos que a transformada da primeira derivada é igual a s vezes yzão de s menos y de zero. E a transformada da segunda derivada é igual a s ao quadrado vezes yzão de s menos s vezes y de zero menos y' de zero. E aí agora a gente vai substituir as condições iniciais, que é y de zero igual a 1 e y' de zero igual a zero. Então, substituindo, vamos ter que a transformada do y' vai ser s y de s menos 1. Substituir isso daqui pelo 1. E a transformada da segunda derivada vai ficar s ao quadrado vezes y de s menos s vezes 1 menos 0, que é igual a s ao quadrado vezes y de s menos s. Beleza. Então, agora a gente substitui esses valores de volta na nossa equação, que é essa daqui. Então, a equação vai ficar s ao quadrado vezes y de s menos s, menos s y de s menos 1, menos 2y de s igual a zero. Então, isso daqui é o valor disso daqui.
esse daqui é isso daqui. E esse y de S é a transformada do yzinho de t. E aqui é a transformada do zero, que é o próprio zero. Beleza. Então agora a gente vai trabalhar aí com essa equação, a gente vai simplificar eliminando os parênteses. Então você vai ficar com s ao quadrado y de s menos s y de s mais 1 menos 2y de s igual a zero. E o próximo passo é você agrupar. Você vai agrupar tudo que tem o y de s, colocando ele em evidência. Então você vai ficar com s ao quadrado menos s menos 2 vezes y de s menos s mais 1 igual a zero. E aí agora o próximo passo é isolar o y de s. Então, passando isso aqui para o outro lado, você vai ficar aqui s ao quadrado menos s menos 2 vezes y de s é igual a s menos 1. E aí agora você passa isso daqui para o outro lado dividindo, ficando que o y de s é igual a s menos 1 sobre s ao quadrado menos s menos 2. E aí, a gente agora vai tentar usar frações parciais nisso daqui. Nós temos aqui que o grau do que está embaixo é maior do que o grau do que está em cima. Então, vamos fatorar isso daqui de baixo. Então, fatorando, achando as raízes, aí você vai achar que esse s ao quadrado menos s menos 2 é igual a s menos 2 vezes s mais 1. Então, tem raízes, menos 2, tem raízes 2 e menos 1. Então, logo, temos que o nosso y de s é igual a s menos 1 dividido por s menos 2 vezes s mais 1. Então, agora a gente vai ter que calcular. Então, assim, a gente sabe que a solução da nossa EDO é uma função cuja transformada de Laplace é igual a isso daqui. Então, a gente precisa aplicar a transformada inversa nisso daqui para poder encontrar a função que nós queremos, que é a solução da nossa EDO. Então, para isso, nós vamos aplicar a inversa utilizando frações parciais. Então, a gente escreve que o s menos 1 sobre s menos 2 vezes s mais 1 é igual a vezes s menos 2 mais b vezes s mais 1. E aí a gente vai multiplicar, né, a equação inteira por esse termo daqui de baixo. E aí obtemos que s menos 1 é igual a vezes s mais 1 mais b vezes s menos 2. Aí a gente vai expandir esse termo do lado de cá, né? E agrupar aí o S e o que não tem S. Ficando com S menos 1 igual a A mais B vezes S mais A menos 2B. Então, novamente, né, eu tenho aqui uma igualdade polinomial. Então, eu preciso que o coeficiente aqui do S tem que ser igual ao coeficiente do S do lado de cá. E o termo que está independente aqui tem que ser igual ao termo que está independente daqui. Então, isso vai nos dar um sistema. Vamos ter que o A mais B é igual a 1. E vamos ter que A menos 2B é igual a menos 1. E aí, resolvendo esse sistema, obtemos que o A é igual a 1 menos B. E aí, substituindo o valor de A aqui nessa equação, obtemos 1 menos B menos 2B igual a menos 1. Isso implica que 1 menos 3B é igual a menos 1, que por sua vez implica que menos 3B é igual a menos 2, que por sua vez implica que o B é igual a 2/3. Tranquilo? E aí, como o A é igual a 1 menos B, então nós temos que o A ele é igual a 1 menos 2/3, que é igual a 1/3. Então, achamos que o A é igual a 1/3 e B é igual a 2/3. Então, portanto,
temos que o nosso yzão de S é igual a 1/3 sobre S menos 2 mais 2/3 sobre S mais 1. E aí agora calculamos a inversa. Então a função que nós queríamos encontrar, nosso yzinho de t, vai ser igual a 1/3 vezes a transformada inversa de 1 sobre S menos 2 mais 2/3 vezes a transformada inversa de 1 sobre S mais 1. Isso é igual a 1/3 de e elevado a 2t mais 2/3 vezes e elevado a menos t. Tranquilo? Aí, novamente, né, isso aqui, né, você vai ter que saber, né, usando a tabela, a transformada disso daqui é igual a e elevado a 2t, a transformada disso daqui é igual a e elevado a menos t. Vamos ver outro exemplo? Então, para resolver esse PVI, então, o primeiro passo a gente vai aplicar a transformada de Laplace. Então, vamos ficar com a transformada de y duas linhas mais 4 vezes a transformada do y igual a transformada do zero. E aí, substituindo, né, você vai ter que utilizar novamente aquelas formulazinhas para a transformada da derivada, para calcular a transformada do y duas linhas, e você vai encontrar alguma coisa que depende das condições iniciais, do y de zero, do y' de zero. Aí você vai substituir pelo que você tem aqui nas condições iniciais, aqui e aqui, e aí, como resultado, você vai ficar com S ao quadrado vezes y de S, menos S vezes 0 menos 2, mais 4y de S igual a zero. Então, isso daqui é a transformada do y duas linhas. E aí, simplificando, isso aqui corta, cancela. E aí você vai agrupar os termos aí correspondentes e você vai obter que S ao quadrado mais 4 vezes o y de S menos 2 igual a zero. E aí agora a gente vai isolar o y de S, obtendo que o y de S é igual a 2 sobre S ao quadrado mais 4. Tranquilo? E aí agora que você encontrou a transformada da nossa função desconhecida, basta calcular a transformada inversa para poder encontrar a função desconhecida. E aí, nesse caso aqui, ela já está bem bonitinha lá, você vai ter alguma coisa lá na... Lembra que a gente viu um caso parecido com esse, só que aqui em cima você tinha 1, então você teve que botar 1 sobre 2 multiplicando. Mas aqui isso já está bonitinho aqui já, né, que com o k igual a 2, né, vai ter k ao quadrado aqui, o k aqui. Então, a gente tem que a transformada inversa dessa função bonitinha é igual ao seno de 2t. Então, logo, a nossa função desconhecida, o yzinho de t, é igual a seno de 2t. Tranquilo?